Israel lançou na segunda-feira uma grande operação militar em Jenin, cidade que abriga um dos maiores e mais antigos campos de refugiados da Cisjordânia. Os alvos seriam grupos terroristas, acusados de lançarem ataques contra israelenses. A agência da ONU para refugiados palestinos afirma que está alarmada com o tamanho da operação e os reflexos na situação humanitária em Jenin. De acordo com as Nações Unidas, equipes médicas e de assistência estão sendo impedidas de chegar ao campo. Os ataques por terra e com drones foram recebidos com críticas no Oriente Médio por organizações humanitárias e pelas Nações Unidas. Horas depois das bombas caírem em Jenin, um palestino jogou o carro contra pedestres em Tel Aviv, deixando pelo menos 7 feridos. O agravamento da violência na Cisjordânia coincide com um período crítico para a sociedade israelense. Desde o começo do ano, milhares de pessoas saem às ruas para protestar contra os planos de uma reforma no judiciário defendida pelo governo. O Ao Ponto dessa quarta-feira fala sobre a onda de violência nos territórios palestinos e sobre o risco de uma nova intifada, que poderia levar ainda mais instabilidade à região. Quem explica o cenário em Israel é a correspondente Paola De Orti, diretamente de Tel Aviv. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 5 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Paola De Orti, boa noite aí para você em Tel Aviv. Muito obrigado por participar aqui do Ao Ponto para falar sobre essa situação tensa em Israel. Essa operação militar em Jenin foi uma das maiores dos últimos anos na Cisjordânia. E o que alega o governo israelense para justificar um ataque como o de segunda-feira, que deixou uma grande quantidade de vítimas e uma destruição considerável? O que o governo de Israel tem falado, então, para justificar esses ataques na cidade de Jenin, essa operação na cidade de Jenin, que fica na Cisjordânia. A gente tem que lembrar que Cisjordânia é um território palestino ocupado pelo exército de Israel desde 1967, mas que a cidade de Jenin, ela fica numa área A, ou seja, uma área que deveria ter autonomia para se governar. O que o governo de Israel tem falado é que, a partir de Jenin, estavam saindo muitos militantes que estariam cometendo atos terroristas, tanto em Israel quanto na Cisjordânia. A gente tem que lembrar que na Cisjordânia ficam muitos assentamentos, né, assentamentos de colonos israelenses. Vários ataques têm acontecido aí ao longo do último ano. Esse foi um ano muito violento aqui na região, então a justificativa seria essa. Inclusive, Jenin é uma cidade que também já foi alvo de uma grande operação ao longo da segunda intifada, porque era um lugar de muito, onde teriam saindo esses militantes, então, que seriam responsáveis por essa grande onda de terrorismo recente. Paola, há denúncias feitas pelo Crescente Vermelho e pelo Médicos Sem Fronteiras de que essas organizações estariam sendo impedidas de operar em Jenin, ao mesmo tempo em que centenas de moradores estão deixando a área em busca de segurança. Há algum tipo de cerco ao redor da cidade, até sugerindo que a operação ainda não acabou? É isso, Carol. As pessoas com quem eu conversei que tiveram ali na Cisjordânia, que estão trabalhando justamente para ajudar as pessoas que estavam em Jenin, o que eles dizem é que há um cerco a Jenin, algo similar, por exemplo, ao que acontece na faixa de Gaza. Isso foi a expressão que essa pessoa que trabalha lá usou para me explicar como que é a situação. Então, na faixa de Gaza, né, não tem como ninguém sair nem entrar, a não ser com autorização do exército de Israel. Então, Jenin estaria cercada desse jeito, apenas entra quem tem autorização, e só pode, por enquanto, então, tanto os membros do Crescente Vermelho e do Médicos Sem Fronteiras só teriam conseguido operar aqueles que já estavam lá dentro. O exército não estaria, então, deixando que mais pessoas entrassem. Com relação ao tempo que vai durar essa operação, o exército vinha indicando que iria ser uma operação rápida, que iria ser algo que iria se concluir logo. Agora, no fim da noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele deu uma declaração, ele falou que estavam chegando perto da conclusão dessa operação, mas a verdade é que ela continua por esse cerco também. Então, alguns analistas aí do lado palestino acreditam que pode durar ainda por algum tempo. Agora, o que o primeiro-ministro Netanyahu já disse, e que já garante que essa situação não vai terminar por aqui, é que por mais que essa operação de agora termine
aí nas próximas horas ou nos próximos dias, de acordo com o que ele mesmo sugeriu. Essa é apenas uma primeira operação e que podem haver outras no futuro. Paula, você falou rapidamente no começo do programa, mas explica um pouco melhor pra gente, pro ouvinte também, o cenário em Jenin. A cidade tem um campo de refugiados, dos mais antigos, a região dos anos 1950 ainda, e é um campo de embates frequente entre palestinos e israelenses, até ganhou o apelido de capital dos mártires. Conta um pouquinho pra gente de Jenin. Pois é, Jenin é uma das maiores cidades da Cisjordânia. Ao longo dos últimos anos, ela tem sido alvo dessas incursões do exército de Israel, que são justificadas pelo governo, dizendo que esses militantes, então, vivem lá e são eles que estão perpetrando ataques. Recentemente foi lançado um foguete a partir de Jenin, e isso aí também acendeu um pouco os alarmes por aqui, porque os foguetes são, quando a gente ouve falar na televisão sobre foguetes que são lançados contra o Estado de Israel, e vê todas aquelas imagens, né, daquelas conflito no céu, isso tudo é de Gaza. Agora, da Cisjordânia, isso seria uma novidade, né? Então, se a partir de agora esses militantes conseguissem lançar foguetes a partir da Cisjordânia, isso é uma preocupação para o governo de Israel. E o que tem acontecido ao longo do último ano é que nessas cidades, como por exemplo Jenin, Nablus também é uma cidade em que tem aumentado aí o número desses militantes, é que ao longo dos últimos anos, principalmente agora, depois que ficou muito claro que a autoridade palestina não está disposta a fazer novas eleições, então ao longo dos últimos anos a legitimidade do governo palestino tem caído entre os jovens, e os jovens eles gostariam de ter um governo que os representasse. E então nessas cidades onde há um grande número de jovens que inclusive não viram a segunda intifada, então não viveram de perto, não puderam testemunhar as consequências dessa segunda intifada, nessas grandes cidades esses jovens estão formando esses novos grupos. Inclusive é uma demanda para que a situação dos palestinos tenha uma perspectiva diferente dessa da autoridade palestina, que tem, de certa forma, se arrastado aí ao longo dos últimos anos. Já faz 15 anos que não há eleições nos territórios palestinos, na Cisjordânia, e o que as pessoas com quem eu conversei ao longo dos últimos anos, inclusive eu fiz uma matéria que foi publicada no Jornal Globo no final do ano passado sobre isso, o que eles têm me dito é que justamente não acontecem essas eleições porque o Fatah sabe que vai perder e que pode haver um crescimento do poder do Hamas, que é um dos grupos que opera nessas cidades aí, Jenin aí tem então militantes, né, do Hamas, de Jihad Islâmica, e então nessas cidades é onde tem acontecido aí essa mobilização maior. O ataque começou no início da madrugada. Estava escuro quando Israel lançou ao menos 10 drones com explosivos contra Jenin. A investida aérea foi seguida de uma incursão por terra. Apoiados por tanques blindados e atiradores de elite, entre 1.000 e 2.000 soldados israelenses avançaram pelas ruas de Jenin. O principal alvo era o campo de refugiados instalado pela ONU na margem da cidade desde 1953. Pois é, essa operação em Jenin não é um ato isolado na Cisjordânia, né, Paola? A região viu um aumento aí na violência nas últimas semanas, não só nas cidades palestinas, mas também nos arredores de assentamentos judaicos, né? Pois é, Carol, a violência tem crescido muito ao longo do último ano. A gente tem que lembrar que já no ano passado foi o ano mais mortal para os palestinos desde a segunda intifada, e nesse ano foram 135 palestinos mortos nessas operações e 24 israelenses mortos nesses ataques. Então esse número tem aumentado muito, Carol, e justamente quando a gente vê aí essas notícias de ataques, alguns são em território israelense, como por exemplo esse que a gente viu hoje aqui na cidade de Tel Aviv. Agora, a maior parte desses ataques, eles acontecem dentro da Cisjordânia, perto de assentamentos, ao redor de assentamentos ou em lugares onde os colonos judeus frequentam. Eu tive, inclusive, em um desses lugares onde aconteceu um ataque na semana passada. Foi um ataque que ficava num posto de gasolina, um posto de gasolina que tinha uma loja de rumos. Então,
esse perpetrador do ataque, ele chegou nesse lugar e atirou contra as pessoas no posto. É um posto que ele é usado principalmente por colonos judeus que moram ali dentro da Cisjordânia. Então, a maior parte desses ataques tem acontecido nesses lugares, ou então também em Jerusalém Oriental, que é um lugar que é disputado por palestinos e israelenses. Israel ocupa também a Jerusalém Oriental desde 1967, um lugar que antes era controlado pela Jordânia e onde viviam os palestinos. Agora, tem acontecido também alguns ataques dentro do território israelense. Aqui em Tel Aviv foram 3 recentes. Isso tem trazido um certo clima para a cidade, para alguns lugares, de que o que está acontecendo. Está aumentando também o número de ataques aqui, não é só dentro dos territórios ocupados, e alguma discussão sobre se isso vai aumentar, se o que vem aí pode ser, por exemplo, uma terceira intifada. Eu queria até te perguntar, isso teve um desses ataques aconteceu poucas horas antes da gente começar a conversar. Aí em Tel Aviv, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, chegou a emitir um comunicado pedindo todas as suas células em Jerusalém e na Cisjordânia que ataquem Israel com todos os meios disponíveis. Tem alguma mudança no alerta para a população em geral? Felipe, mesmo quando acontecem esses ataques dentro do Estado de Israel, geralmente o nível de alerta da sociedade, ele continua o mesmo. Os israelenses têm esse hábito de continuar a vida normalmente, é uma coisa que já virou até uma questão cultural. Então o governo não faz um alerta para que as pessoas tomem determinados cuidados, muito pelo contrário, há um incentivo até para que a cidade e as pessoas continuem saindo normalmente. Agora, de fato, há uma discussão maior com relação a esse aumento no número de ataques. Eu cheguei aqui faz um pouco mais de 2 anos. Quando eu cheguei, teve uma operação do Exército de Israel contra Gaza, e aí tinha essa questão dos foguetes vindos de Gaza, mas os ataques já não eram tão frequentes. Agora, ano passado teve um na Praça de Zengoff. Então, essa sensação de que esses ataques podem estar chegando em Tel Aviv, que é considerado uma bolha, que é considerado um lugar onde jovens vão morar, onde os israelenses vivem uma vida de sonho. Isso sim já entra um pouco na discussão das pessoas, as pessoas já falam um pouco sobre o que está acontecendo, será que vai piorar, mas de fato o governo não costuma emitir esse alerta para dizer que as pessoas deveriam deixar de fazer o que elas estão fazendo. Isso acontece eventualmente quando vem foguetes de Gaza, mas mesmo assim é um recurso de última instância. Manifestantes policiais se enfrentaram durante um protesto no principal aeroporto do país. De manhã, uma outra manifestação bloqueou por mais de 1 hora o acesso ao importante porto de Haifa e impediu a entrada de mais de 100 caminhões. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aliados do governo dizem que a reforma é necessária para restaurar o equilíbrio entre os poderes e corrigir o que eles consideram um exagero dos tribunais. Já os críticos veem a reforma como uma ameaça à independência das cortes e também uma ameaça à democracia em Israel. Paola, esse movimento acontece em meio aos grandes protestos contra os planos do governo de Benjamin Netanyahu de reforma do judiciário, sobre os quais a gente até já falou aqui no podcast. Houve até um ato na segunda-feira no aeroporto de Tel Aviv. Queria te perguntar se há algum tipo de convergência entre essa crise de segurança e os protestos, ou se até o momento são pautas distintas. Elas, em teoria, Carol, são pautas distintas, mas elas acabam se cruzando no sentido de que, por exemplo, eu lembro que um dos protestos que eu fui cobrir justamente foi logo depois de um dos ataques que tinha acontecido em Tel Aviv. Então eu estava, inclusive, meio perto ali do lugar, de repente comecei a ver as ambulâncias passando, e aí as pessoas estavam já carregando as bandeiras para ir para o protesto. Então ficou aquela mistura assim de e agora o que está acontecendo? E vai ter protesto? Não vai ter protesto? Geralmente o que os manifestantes têm feito é manter os protestos, fazer ali uma homenagem às vítimas. E eles têm colocado em pauta o fato de que essa desestabilização na sociedade que o governo tem trazido com essa pauta da reforma do judiciário pode também estar atrapalhando a segurança
do país. Então, essa é a maneira como os manifestantes tentam ler e tentam colocar esses dois temas juntos. Então, essa discussão que eles consideram desnecessária sobre a reforma do judiciário faz com que o governo tenha que se concentrar numa pauta que acaba prejudicando a segurança de Israel. E isso, inclusive, a gente tem que lembrar, por exemplo, né, aquela manifestação dos reservistas, né, que não queriam mais se apresentar para serem militares. Então, ou seja, isso estaria mandando um recado, e segundo os manifestantes, mandando um recado para os inimigos de Israel de que o Estado poderia estar mais fraco, ou não teria mais tanta capacidade de reagir, porque Netanyahu está focando em levar adiante uma reforma judiciária que não é consenso na população. E, Paola, quantas anda o andamento do pacote de reformas tão questionado pela sociedade israelense nesses últimos meses? O Netanyahu, de certa forma, ele conseguiu submergir um pouco, evitando os holofotes públicos globais que tiveram tão focado nele quando estouraram esses protestos na rua, né? Inclusive agora, quando começou essa operação, ontem, segunda-feira, era um dos dias que era para ter sido um dia importante de protestos, ia ter paralisação do aeroporto, os aviões não iam conseguir decolar porque as pessoas não conseguiam chegar para embarcar nos aviões, então tinha toda essa expectativa de que ia ser um dia de uma manifestação super forte, e claro, a operação começou aí nas primeiras horas da manhã e acabou ofuscando um pouco os protestos, né? Continuou, existiu esse ato aí no aeroporto, mas claro que as pessoas estavam muito mais focadas na questão da operação na Cisjordânia. Agora, o que tem acontecido é que no início, então, o que aconteceu é que logo que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ganhou as eleições, ele veio então com essa proposta, com esse pacote de reformas, queria fazer realmente uma mudança muito ampla, uma revolução no sistema judiciário israelense, com essa intensidade das manifestações ao longo de tantas semanas. A gente já está com mais de 20 semanas de protestos semanais aqui em Israel. Isso fora alguns protestos que acontecem no meio da semana, como por exemplo esse de segunda-feira, começou a ficar claro que não seria tão fácil para ele passar esse pacote. Inclusive entrava aí a questão da segurança, né? O ministro da Defesa chegou a fazer declarações que sugeriam que a reforma poderia estar atrapalhando aí a segurança nacional, e aí ele teve que dar, né, aquela recuada e acabou abrindo mão de algumas das propostas que ele queria dentro desse pacote maior, e o que ele tem feito agora, então, é votar coisa por coisa. Ele está tentando aí desmembrar, então, esse pacote e tentar levar adiante algumas leis que ele considera aí mais importantes. Ele já teve que abrir mão, por exemplo, de uma cláusula que iria permitir com que a coalizão governante derrubasse decisões da Suprema Corte por uma maioria simples. Isso aí ele já teve que abrir mão. Agora, por exemplo, nessa semana está em discussão a capacidade da Suprema Corte de eliminar decisões administrativas que ela considera que não são razoáveis. Isso aí os analistas estão avaliando que é possível que o governo consiga passar, então ele continua levando adiante, embora ele tenha tido aí algumas derrotas significativas. Paola De Orti, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Paola, volto sempre aqui ao Ponto. Obrigada, Felipe, obrigada, Carol. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.